Quem dita as peças, teve uma pergunta que veio aqui no chat que eu queria trazer. É uma daquelas perguntas amarelinhas do Felipe Efraim. Queria fazer uma pergunta de leigo. Em um mundo utópico, se decidirem dar as costas para o dólar e usarem qualquer outra moeda, o que aconteceria? O quão complicado seria fazer isso? Felipe, eu vou tentar te responder. Eu não sou jornalista de economia, eu sou jornalista de tecnologia e de política. Quer dizer, a economia não é a minha praia, não é a praia de ninguém aqui. A Zena ontem teria dado uma resposta muito mais competente. A questão é o seguinte, se o Brasil e a China quiserem fazer compras em real, fazer comércio em real, ou com a moeda chinesa, né, o yuan, ou seja lá o que for, podem. Existe uma razão de se escolher o dólar que é muito simples. É uma moeda na qual as pessoas confiam, é uma moeda na qual os estados nacionais confiam. Ela tem um valor mais estável do que as outras e, por conta do tamanho da economia americana, e por conta da regularidade do Fed, que é o Banco Central Americano, você meio que já sabe o que esperar do comportamento do dólar. O risco de você começar a fazer compras em várias moedas diferentes, sei lá, o Brasil vai fazer compra do Vietnã e paga na moeda do Vietnã. Isso quer dizer que a gente tem que começar a estocar a moeda do Vietnã, e isso quer dizer que a gente precisa confiar que o Banco Central do Vietnã não vai fazer nenhuma loucura, que o Vietnã não vai ter um problema, que vai ter uma crise. E aí, de repente, aquele estoque de moeda que a gente tinha começa a se desvalorizar rapidamente. O motivo pelo qual nós usamos o dólar é porque o mundo confia no dólar. E o que o Trump está começando a criar é um mundo no qual as pessoas começam a se perguntar, não é que as pessoas vão perder a confiança no dólar. Isso é uma outra coisa que a Zena falou ontem que é importante. Todo mundo, por enquanto, está partindo do princípio que essa loucura do Trump não vai durar muito, porque não tem como durar muito, porque é irracional para os Estados Unidos fazerem uma guerra comercial. Porque uma guerra comercial que parte dos Estados Unidos é uma guerra comercial essencialmente contra um jogo no qual os principais vencedores são os americanos. Não faz nenhum sentido. Uma das razões que todo mundo compra em dólar é justamente a facilidade de comércio com os Estados Unidos. Se os americanos começam a dificultar o comércio, as pessoas começam a se perguntar, vem cá, por que não o euro? O euro é uma moeda razoável para você fazer compras, é estável, a zona do euro não tem um PIB tão alto quanto o PIB americano, mas é próximo. Você tem um banco central, que é um banco central. A gente pode discutir o que eles fizeram em 2008, 2009, mas a gente pode discutir o que o Fed fez também em 2008, 2009. A coisa é razoavelmente estável. Quer dizer, o mais maluco desse jogo... Aliás, diga-se, o presidente Lula tem batido muito nessa tecla de começar a fazer compras com outras moedas. E, portanto, o Brasil teria que passar a ter estoques de outras moedas. E o problema é esse, você tem que confiar na regularidade, na manutenção de valor dessas outras moedas. Você tem que confiar, portanto, na estrutura política, na estabilidade econômica dos países que emitem essa moeda que a gente vai usar. Porque a gente vai botar parte do patrimônio nacional nesta moeda, porque é uma moeda que você tem que ter em estoque, e isso precisa ser um certo acordo global, que não precisa ser um acordo declarado, pode ser um acordo que simplesmente vai se formando porque são daqueles consensos aos quais todo mundo chega ao mesmo tempo, porque não adianta você ter estoque de uma moeda que ninguém aceita. Os outros países precisam ter estoques dessas outras moedas também, porque aí você compra e vende e as pessoas já estão acostumadas a transacionar naquela moeda. O ponto no qual eu estou tentando chegar é o seguinte: não existe nenhum problema de um país começar a fazer transações em outra moeda. Não existe uma regra. É só ser conveniente. É só se os dois países fazendo compras chegam a esses acordos. Eu acho que fatalmente no próximo, pelo que eu entendo, pelo que eu ouço de economistas, fatalmente a gente vai ter não a interrupção do dólar
como moeda internacional, mas provavelmente a gente vai ver outras moedas aparecendo, como o caso certamente do euro nessas cestas. Até porque o Trump está ajudando, né? Mas eu posso aproveitar essa discussão nossa inicial aqui sobre o que estaria por trás dessas ações do Trump. Eu, como faz tempo que eu não divido a bancada com o Christian, eu me lembro, mas eu acho que da última vez que a gente conversou foi justamente, eu tinha trazido aqui a coisa do artigo da Atlantic sobre patrimonialismo, né? E eu fiquei muito pensando nessa história tanto das tarifas quanto dos ataques às universidades, que vai ser o tema da nossa edição de sábado, inclusive, aproveitando, assine, seja um assinante meio premium, hoje tem condições especiais, faça a sua assinatura, todo sábado a gente faz reportagens muito legais, análises, perfis, entrevistas, tem de tudo. Enfim, mas eu fiquei muito pensando que o Trump, ele tem um conjunto de características, inclusive um narcisismo extraordinário, né? Fora do comum, assim, uma coisa que é realmente notável. E que me parece que a lógica das ações dele passa muito por essa coisa de remodelar os Estados Unidos à sua imagem e semelhança. Então, quando você, Pedro, coloca em questão, poxa, mas ele está desmontando tudo em que a democracia liberal americana se sustenta. E qual é a lógica disso? Me parece que a resposta é justamente a tua pergunta. Está embutida na pergunta. Claro. É fazer esse desmonte e transformar. E eu não sei o quanto a população americana não quer exatamente isso, pelo menos em sua maioria votante, né? Porque ele decretou tudo isso, ele declarou tudo isso. E a nossa surpresa quando ele foi eleito foi justamente mas espera aí, ele falou que ia fazer tudo isso. Ele tem um documento chamado Projeto 2025, cujas diretrizes são exatamente desse desmonte. E mesmo assim as pessoas foram lá e escolheram ele. Então, assim, isso tudo coloca tudo que a gente sabe em xeque, ao mesmo tempo em que é muito coerente, porque as pessoas, ele não escondeu isso de ninguém, ele foi lá e falou tudo isso, as pessoas foram lá e votaram e escolheram eleitoralmente votar por esse desmonte que agora ele está promovendo. Tem uma coisa interessante mesmo nesse processo todo, que aparece no discurso do Milei, aparecia de maneira mais fraca no caso do Brasil, porque eu acho que a história não era tão central no caso do Brasil. Está muito claro também no caso do Trump, que é o seguinte: o que está dando errado é um negócio que a gente tem feito da Segunda Guerra Mundial ou da Primeira Guerra Mundial para cá, ou pelo menos, sei lá, da quebra da Bolsa para cá. Não precisa ter muita lógica para escolher exatamente qual é a data. Tudo isso é uma política democrata. Não interessa muito Nixon, não interessa muito... Você vê que todo mundo some. Make America Great Again é voltar para algum lugar que está lá atrás. Esse lugar é uma época em que os Estados Unidos não eram a polícia do mundo, não tinham... Quem tinha esquadras em todos os oceanos era a Grã-Bretanha do Império, não era os Estados Unidos. Na verdade, é pré-Theodore Roosevelt, né? É isso. Aí, quer dizer, antes da Primeira Guerra Mundial, você não tem... Você tem protecionismo, e naquele tempo os Estados Unidos cresceram muito. Eles têm um diagnóstico de que em algum momento dali para frente você passou a gastar dinheiro demais sendo polícia do mundo. Então você tem que reduzir a presença militar dos Estados Unidos, entregando, né? Tem que se virar para dentro, tem que... Porque esse movimento de retração da presença americana no mundo, da aposta nos organismos multilaterais, também tem uma contrapartida no ataque à presença do Estado dentro do território americano. Esse negócio de desmontar, de acabar com o Ministério da Educação, acabar com a USAID do lado de fora, o Ministério da Educação para dentro, também tem uma percepção de redução de gastos do Estado e, ao mesmo tempo, né, de proteção do mercado interno, mas também liberação do mercado interno com desregulamentação lá dentro. Quer dizer, a fórmula é realmente voltar para 1898, de alguma maneira. Estou falando 1898, que foi quando foi a guerra hispano-americana. Quer dizer, então a gente vai se centrar no nosso entorno imediato como era naquele tempo.
que era México, Canadá, o entorno imediato, que era, ai de nós, era o pan-americanismo que estava aparecendo, que era a doutrina de Monroe. Então, eu acho que tem um componente mesmo de reacionário, de voltar à fórmula do tempo. E como se depois você conseguisse se fortalecer para depois poder sair de novo, lá na frente. O bizarro dessa história é que os Estados Unidos não são fracos, não são pobres, não são... Exato. Enfim.